Puxa, esse assunto abre aí uma brecha para todo mundo ficar preocupado. Será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Então vamos conferir agora uma das dicas da professora Pamba. Presta atenção. Oi, Cláudia, e oi todo mundo que está aí do outro lado. Por que será que a receita deu errado? Porque faltou algum ingrediente. Observe que nesse meu monólogo, nessa minha solidão de perguntar e responder sozinha, eu falei 2 porquês diferentes. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu uso o porquê separado e sem acento. Por que será que a receita deu errado? A resposta que eu forneço é um porquê junto e sem acento também. Só que aí eu vou complicar mais um pouquinho. Existe também em língua portuguesa o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Quando nós usamos? Suponhamos que eu te faço uma pergunta. Você irá à festa? Você vira e me responde. Por quê? Indagou? Foi agressivo? Feriu meu coração? Mas eu quero saber se você vai à festa. Você só falou isso. Por quê? Este porquê que está perto da pontuação, ele é uma pergunta, então ele fica separado. E como ele está do lado do sinal de interrogação, tem que vir com acento. É esta a regra. Agora, tem também o porquê junto e com acento, que ele é usado como se fosse um substantivo em língua portuguesa. Então eu falo assim, ó, eu não sei o porquê de tanta briga. Almoço de domingo, uma paz, né? A criança correndo em volta da mesa, caindo da escada, sempre uma delícia um almoço em família, uma delícia. O porquê desta situação, o porquê disso. A dica aqui, ó, o porquê. Toda vez que você utilizar o porquê junto e com acento, vai ter uma palavrinha, uma letrinha na frente. Então aí você sabe que você deve colocar o acento nele. Toda vez que eu coloco, eu vou dar um nome para essa palavrinha, né? Toda vez que eu coloco esse determinante, esse artigo na frente do porquê, eu devo colocar o acento nele. Se não tiver nada na frente, sem acento. Deu para entender, gente? O porquê de tanta confusão? Não deu para entender não, professor. Eu tô um pouco confusa aqui, mas tem que treinar, tem que escrever. Na hora da fala todo mundo acerta, mas na hora de escrever é que surge o problema. Muitas vezes a gente lê na internet ou vai falar com um amigo por telefone, uma amiga, e a gente fala assim, poxa, fazem anos que não te vejo. Só que aí tem um errinho gramatical, gente. Quando eu estou falando de tempo corrido, o verbo fazer não pode ser conjugado. Então, quando eu falo assim, ó, fazem anos, eu pressuponho, né, que anos é o sujeito desse verbo, ou seja, o verbo faz referência a esta palavra. Mas não é bem assim que funciona. A língua portuguesa, ela estabelece uma regra pra gente. Quando o verbo fazer, ele tem ideia de sentido, de tempo corrido, eu não posso conjugar. Então, qual que seria o correto? Eu falar assim, ó, poxa, faz anos que não te vejo. Eu sei que parece um pouquinho estranho, mas essa regra também se encaixa no verbo haver, que são verbos considerados impessoais, tudo bem? Então, quando eu uso o verbo haver, eu falo assim, haviam muitas pessoas naquela sala. Só que muitas pessoas não é, né, no caso, o sujeito do verbo haver. Então eu também não posso conjugar. Qual que é a regra? O verbo haver, quando usado no sentido de existir, não deve ser conjugado. Então você para pensar assim, ó. O verbo haver nesta frase tem sentido de existir? Haviam muitas pessoas. Existiam muitas pessoas. Sim, ele está no sentido de existir. Logo, vamos riscar este haviam e vamos colocar o seguinte, ó. Havia muitas pessoas. O verbo não pode ser conjugado porque a regra gramatical estabelece que verbos impessoais não podem ser conjugados, não podem ir para o plural. Deu para entender, gente? Eu sei que essa regra é um pouquinho mais chatinha, mas para falar e escrever corretamente, nós temos que nos adaptar. Um beijo para você, até a nossa próxima dica e tchau! Olha aí, a gente tem que prestar atenção, né? E quando a gente presta atenção, fala direitinho, a gente fica mais tranquilo, mais seguro. Então vamos praticar, tá? Também recorrer aí à internet, que tem várias dicas de português e até mesmo ao canal da professora Pamba.